Bom dia, pessoal. Walter Pensador TK aqui e vamos para o último capítulo da nossa primeira resenha TK do livro Você Pode Confiar nos Comunistas. É o capítulo, sem dúvida, mais importante para você entender como esses caras pensam, porque é o capítulo intitulado A Difícil, Capciosa e Perigosa Dialética. Então vamos lá. Isso é uma coisa importante para você entender, porque até hoje a dialética é muito empregada pelos comunistas. Você vai entender logo o que é, pelo menos a grosso modo. Não se preocupe se for confuso, porque é feito para ser confuso. É uma coisa complicada que vai contra o bom senso das pessoas. E caso você não entenda como isso poderia ser tão complicado, imagine o seguinte: eu penso em uma coisa e ao mesmo tempo penso no seu contrário. Às vezes eu vou para um lado e depois vou para o outro. Isso é meio estranho, porque normalmente você tem uma pessoa com sua lógica, com suas crenças, ela vai se caminhar em uma direção. Por exemplo, eu sou um cristão, eu prezo pelo amor, o amor próximo, valores morais, éticos, então eu vou caminhar nessa direção. Minha vida é determinada, é filtrada por esses valores. Então você não vai me ver em algum momento defendendo, por exemplo, não. Agora eu defendo, nesse momento, eu acho correto você cometer crimes, você roubar coisas dos outros. Isso aí eu estou indo ao lado oposto dos meus valores. Estou lá dispostos aonde você normalmente me pintaria. Porque eu sou uma pessoa não dialética. Eu sou uma pessoa que, como a maioria das pessoas, não sei se comum, elas caminham numa direção. Não quer dizer que não vai, claro, haver complexidade das pessoas. Mas enfim, comunistas não trabalham dessa maneira. Eles trabalham com materialismo dialético, que é definido pelo autor aqui da seguinte forma, na página 157. Materialismo dialético é a filosofia de Karl Marx, concebida pela adoção da dialética de Hegel. Hegel foi esse autor anterior a Marx que ele propôs a dialética, fundada ao materialismo de Feuerbach e com a inferência do conceito de progresso em termos de conflito contraditório. Calma que a gente vai falar sobre isso aí. Forças interatuantes chamadas tese e antítese, que terminam num ponto nodal crítico, ou seja, elas chegam essas duas forças, elas chegam num ponto que elas se cruzam, certo? Onde uma suplanta a outra, dando lugar à síntese, sua aplicação à história da evolução social e daí concluindo uma conceituação essencialmente revolucionária do progresso social. Ou seja, você tem os conceitos de síntese e antítese. Você lembra que a antítese é o oposto da tese. Você tem tese e antítese. Aí elas são opostas. Em algum momento elas vão se confrontar e dela, do seu confronto, uma vai sair vencedora e será gerada uma síntese. É muito vago falando assim, mas você vai entender quando isso for aplicado. Ou não. Como eu falei, dialética é um negócio cabuloso e complicado. Se você entender pelo menos a base, está muito bem. Eu mesmo preciso entender algumas coisas. E vocês vão entender por que é tão complicado. Mas antes de falar da dialética, o autor fala sobre duas coisas interessantes. Fala sobre os materialistas e idealistas. E por sua vez, da oposição entre o idealismo e o realismo. Aí, como ele diz aqui o que é realismo, nas páginas 158. Os realistas sustentam que a matéria é a realidade derradeira. Ou seja, os realistas nada mais são do que os materialistas. Os idealistas, por sua vez, afirmam que só através da razão se conhece a matéria. Faça-se a abstração da razão, ou seja, você pega a razão e abstrai ela, a matéria deixará, consequentemente, de existir. A realidade básica, por conseguinte, é a razão. Então, resumindo, realista que é o materialista, a matéria é a verdade. O idealista não, é a razão. O que você concebe na razão é o que é real. É complicadinho, sim. Ele deu um exemplo aqui, vamos ver se a gente consegue entender. Ele segue a seguir falando o seguinte: a simples pergunta a seguir é um modo bastante eficaz de distinguir entre realistas e racionalistas. Ele botou racionalista aqui, mas deve ser idealista. As ondas do mar, ao se chocarem com as areias da praia, produzem ruído na ausência de alguém que as ouça? Você deve ter ouvido essa pergunta já. Isso é uma pergunta capciosa. Você está lá com as ondas do mar, e a pergunta é: ela produz ruído se não houver ninguém que a esteja ouvindo? Aí os que afirmam que subsiste o barulho das ondas quebrando na praia, independente da presença de quem as escuta, são materialistas. Ou seja, a matéria é do jeito que é, não interessa se você está lá para conceber, ela vai funcionar da mesma maneira. Então, esses são materialistas. Os que acham que o barulho das ondas depende de audiência são idealistas ou racionalistas. Os realistas ponderam que o barulho das ondas reside no movimento mesmo das águas.
Os idealistas dizem que tal ruído é um conceito da inteligência resultante dos mecanismos sensoriais da percepção. Ou seja, enquanto o racionalista vai ver, ele entende, não, as ondas necessariamente fazem barulho. Não interessa se eu estou lá para ouvir. Enquanto que o idealista, não. As ondas são resultantes do processo que vem ao nosso ouvido e vem o som. Se não tem ninguém para ouvir, você não tem som. Não tá ninguém para ouvir. É um negócio meio estranho, né? Parece até que é inútil. Mas esses conceitos são importantes para coisas que vêm a seguir. Para os idealistas, pois, o bramido do mal é, na verdade, manifestação mental do mar, não mal. É interessante observar que, quando essa questão é proposta a audiências, os realistas superam os idealistas na proporção de 3 para 1. As pessoas normalmente pensam, mas toda vez que eu vejo lá, as ondas elas fazem barulho, então não é porque eu não estou lá que elas não vão fazer barulho, eu só não estou ouvindo. Não é isso? Então vamos lá. Os comunistas, eles são materialistas, certo? Aqui no página 159, ele já foi dito antes, inclusive, e aqui ele repete. Os comunistas não têm qualquer dúvida sobre a própria posição. São materialistas. Tanto quanto haja interessado a Karl Marx, os filósofos idealistas nunca passaram de meros instrumentos de reação clerical, os súditos do clero na sua finalidade básica de oprimir as classes trabalhadoras em proveito dos capitalistas reacionários. O discípulo de Marx, Mao Tse-tung, assim se expressou: nada existe no universo além de matéria em transformação. Então, para eles é matéria, 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 e acabou-se. E aí, vamos lá. A maioria dos filósofos materialistas da época de Marx eram mecanicistas. Achavam que o materialismo não dava margem à ação voluntária individual. Adotavam o ponto de vista do automatismo total da natureza, de que todas as ações são compulsórias por causa das forças atuantes nos indivíduos. O destino de cada homem achava-se além de seu domínio. Dessa forma, a filosofia materialista transmuda-se em niilismo de ação e de conduta. Então perceba, você não tem livre-arbítrio. Você não é um indivíduo complexo que decide as coisas por si só, baseado no que você vê e nos seus próprios valores. Você é induzido a atitudes pelo seu ambiente. Você é induzido pelos outros, porque eles só acreditam em robôs, em pessoas que agem como robôs, materialistas. Então, baseado nisso, o marxista, o próprio Marx previu, a sociedade teve o feudalismo, o fluxo natural foi para o capitalismo e depois o fluxo natural será o comunismo. Não tem jeito, é ciência, são fatos. Você pensa que o cara estava errado, porque a sociedade não evoluiu para o comunismo falhou, e até hoje eles estão tentando em vão colocá-lo. Não vai impedi-los de arruinar países, com economias, pessoas em prol disso, mas o fato é que eles não conseguem fazer isso, porque isso é uma lorota, baseada em um materialismo que não é provado, nem mesmo cientificamente. Mas isso não os impede de tentar isso aí, e é isso que precisamos entender. Então por que nós falamos sobre isso? No página 160 ele vai falar do Hegel, que foi o propositor da dialética. O alemão Hegel foi o grande filósofo do começo do século XIX, autor das ideias e trabalhos discutidos pelos intelectuais jovens daquela época. Hegel era um idealista, ele não era materialista, que acreditava na supremacia da razão sobre a matéria. Do conjunto de seu pensamento filosófico, ele inferiu e deu corpo à dialética. O pensamento filosófico de Hegel é muito difícil de ser entendido. Veja aí que eu falei que ele é complicado. Menciona-se o dito do próprio Hegel, segundo o qual só um homem chegou a me compreender e mesmo esse não me compreendeu. Marx sustenta ter sido ele bom entendedor de Hegel, afirmando por sua vez que o próprio Hegel não se compreendia. Então Marx dizia que ele era o único capaz de entender a dialética de Hegel, e ele disse que o autor da dialética não se compreendia. Então você vê uma coisa que o próprio autor não entendia, você percebe que o negócio é uma viagem cabulosa que deve mexer com os seus sentidos. E esse é o pano de fundo que o comunismo é baseado. Mas vamos continuar. Marx tomou a porção dialética da filosofia hegeliana, associou-se ao materialismo de Feuerbach e assim criou o materialismo dialético. Intimamente ligado a ele por via desse trabalho esteve Friedrich Engels. Você lembra de Engels? Ele foi um dos autores que trabalhou ao lado de Marx, que se tornou seu intérprete, sustentáculo, colega e colaborador por toda a vida. Marx e Engels juntos lançaram as bases filosóficas da prática comunista. E aí que ele começa a falar das características da dialética. Progresso. O primeiro aspecto da dialética é o axioma de que o progresso é inerente à transformação. Ou seja, ele está contido nele, um vem depois do outro. A dialética é uma filosofia dinâmica. Afirma que nada é e que tudo se acha em estado de fluidez ou evolução. A dialética diria, por exemplo, que ninguém poderia jamais parar 2 vezes à margem do mesmo rio, porque na segunda vez estaria defronte de um outro rio totalmente diverso.
Da mesma forma, tudo mais se acha em constante processo de desenvolvimento e mutação. Vivemos rodeados de um vasto panorama de condições e circunstâncias mutáveis. Nas profundezas dessas mudanças jaz um princípio de organização e desenvolvimento. Há mutações de cima a baixo. Oculto pela diversificações e aparente ausência de sentido das mutações, há um embrião de progresso. Ou seja, isso é a aplicação da teoria da evolução ao seu extremo de uma forma materialista. Tudo está mudando, tudo está evoluindo, e mesmo que, como ele diz, há uma ausência de sentido, claro, porque eles são materialistas, não acredito que vai ter uma força motriz por trás gerenciando as evoluções, mas mesmo assim há uma noção de progresso, de evolução. Guarde bem, progresso, essa palavra é importante, porque agora eu vou dizer uma coisa que vai chocar alguns aqui. Aí vamos lá, continuando. Os comunistas não tentam provar que há progresso no âmago das mudanças. E têm isso como postulado, aceitam-no como dogma de fé. Nesse sentido, tal atitude revela uma crença para-religiosa. Então veja que eles são muito como uma religião fanática. Já tinha sido extraído isso claramente, porque a estrutura do Partido Comunista é uma estrutura disciplinária que você tem que obedecer rigorosamente, até se você precisar trapacear para fazer cumprir os propósitos dele. Então isso aí já tinha sido evidente, mas aí só mostra que mais ainda suas origens são fanáticas e religiosas. E agora, minha parte favorita. O termo progressista transformou-se numa de suas palavras fundamentais. A Livraria Comunista de Los Angeles chamava a Livraria Progressista, a última investida política de envergadura tentada pelos comunistas, visando a presidência dos Estados Unidos, foi por intermédio do Partido Progressista. Nos sindicatos, os comunistas sempre referem a si próprios como militantes ou progressistas. E aí você pensando que os progressistas é uma nova esquerda, que não é comunista, que são esquerda diferente, que não tem nada a ver com comunista. Os comunistas já se chamavam de progressistas desde antes da década de 60. Esse livro é da década de 60 e aqui está a prova cabal. Progressista. Então você vê lá Ciro Gomes, não, eu não sou comunista, eu sou progressista. Mesmo que o cara tenha patrocínio do Partido Comunista, não, ele é progressista. Mas esse termo já era usado para identificar eles e eles se identificavam assim. E o progresso, como eu estou mencionando, tem a ver com a dialética. A dialética fala em progresso de uma forma fanática e religiosa. Eles acreditam que as mudanças que as pessoas correm é progresso. Então, tira da tua cabeça de que progressista não tem nada a ver com comunista. Tem tudo a ver. Talvez o cara até não saiba ser comunista, ou ele não esteja sendo em determinado momento, ou ele não queira ser. Mas o termo vem do comunismo, e geralmente o cara, se não for comunista, está associado ao comunismo. Lembre-se que nem sempre a pessoa que é comunista, como eu mencionei em capítulos anteriores, sabe que é, ou que está seguindo uma doutrina comunista. Mas, enfim. Então, eles acreditam que a dialética, ela vai baseia-se no progresso. Necessariamente, as coisas que acontecem vão caminhando uma evolução para o progresso. Aí, vamos lá. A natureza dialética do progresso, que é o tópico 2. A segunda característica da dialética é a natureza do progresso. O progresso dialético é invocado em determinadas circunstâncias. O moto comunista é: a natureza age dialeticamente. Ou seja, ele acredita que toda a existência é dialética. Desejando atravessar dialeticamente uma sala cheia de gente, não dirigirei meus passos até o vestíbulo diretamente para o meu objetivo. Nem tentarei avançar lentamente pela multidão, apertando as mãos dos amigos e conhecidos, a discutir pontos de interesse comum, enquanto me aproximo vagarosamente da meta. O caminho dialético é outro. Consiste num resoluto avanço seguido de meia volta abrupta e retirada. Ou seja, você está lá caminhando numa salinha lá, você tem um objetivo, você vai direto lá, cumprimentou, chegou até lá. Não, a dialética não pensa dessa maneira. Você começa a andar, depois abruptamente você muda de direção. Você vai entender isso aí mais na frente. Após esse recuo, nova meia volta e avanço. Por uma série de marchas e contramarchas, chega-se no lugar almejado. Avançar assim, avançar dialeticamente. Você pode pensar assim: cara, mas que coisa mais idiota. Eu tenho um ponto, eu estou de um ponto ao outro. Eu quero chegar mais rápido. Fisicamente, matematicamente, é uma linha reta, né? Eu talvez até no máximo um zigue-zaguezinho, mas eu vou em linha reta. Mas eles fazem assim: aqui, aqui, aqui. Exatamente desse jeito. Eles vão, avançam, retrocede. Para onde ia chegar? Você pode pensar: cara, que burrice. Mas você vai entender que não é burrice, é uma estratégia para despistar. Aí vamos lá. Aí continua aqui: a meta comunista é fixa e imutável.
Então eles têm uma meta fixa. Eles são comunistas, como o próprio autor vive falando. Você pode confiar nos comunistas porque é isso que eles querem. Mas seu itinerário de progressão é alterado intermitentemente. Aproxima-se dessa meta, afastando-se dela diametralmente grande parte das vezes. Lenin escreveu o livro Um Passo à Frente e Dois Atrás. As crianças chinesas são adestradas na marcha dialética de 3 passos à frente e 2 a ré. Se pretendemos julgar os comunistas pela direção que aparentemente tomam, terminaremos evidentemente ludibriados. Então percebeu? Por exemplo, você lembra que o Lenin, ele fez uma etapa lá do seu governo, deu terras para as pessoas, contrariando o princípio da propriedade coletiva da terra, já que eles são contra, eles querem destruir a propriedade privada? Vai pensar, não, Lenin não é comunista, olha o que ele fez. Mas é porque ele estava com o seu rumo comunista, mas ele, naquele momento que você olhou, ele estava caminhando para trás, dialeticamente. Então o que é isso? Para que serve? Para despistar. Para você olhar para o cara. Não, olha só, ele deixou o mercado. Não, ele não está estatizando. Ele está até botando um pouquinho de capitalismo. Ele não é comunista. Percebeu como é? Para que isso serve? Isso é para despistar trouxa. E aí você vê por que o PSDB é do jeito que é. PSDB são sociais-democratas. Social-democrata, a origem do Partido Marxista, não se esqueça. Eles têm essa dinâmica de você permitir um capitalismozinho. Meu Deus, estão recuando. Mas é porque eles têm intenção. Vamos fazer um capitalismo? Beleza. Só que o capitalismo vai ser freado pelas regulações. Então, no fim das contas, eles estão dando passo à frente, alguns passos para trás. Enquanto que o comunista clássico vai se preocupar em estatizar quando necessário. Por isso que o PT não deu uma guinada para o comunismo. Ele fazia alguns passos para um lado e outro para o outro. Ele fazia intervenções na economia e várias outras coisas que pareciam que ele estava traindo a esquerda. Mas eles sempre tiveram esse objetivo, está no estatuto deles. Então repare que isso não é por acaso. E quando você entende, você passa a ter uma visão mais profunda das coisas e não meramente superficial. Não, meu Deus, ele não está abolindo a propriedade privada. Então ele não é socialista, ele é comunista. Não faça isso. A análise superficial não vai discernir o que as pessoas realmente querem. Vamos lá. Aí continuando, ele fala aqui. O método do avanço comunista pode ser associado ao ato de fixar um prego. Seria muito tolo quem deixasse cair um martelo violenta e barulhentamente sobre a cabeça do prego e o mantivesse calcado ali a forçar o prego contra a superfície da fixação. Terminada a eficácia da primeira pancada, tem que subir o martelo novamente para armar a próxima martelada. Ou seja, você está lá martelando. Bateu, voltou. Bateu, voltou. Quem olhar você recuando vai pensar, você não está martelando nada. Mas você tem que ir e voltar para martelar. E cada avanço que você faz, mesmo que você tenha recuado, você avança mais no objetivo do prego ser fixado na parede. É assim que essa natureza dialética funciona. Então vamos continuar aqui. A terceira característica da dialética é o conflito, certo? É o papel das contradições no processamento das mudanças. De acordo com a dialética, a força motriz de qualquer situação é o conflito de duas forças opostas. A força estabelecida chama-se tese e a força conflitante é denominada antítese. A dinâmica do progresso é o conflito entre ambas, ou seja, você tem o confronto das duas forças opostas. O progresso é quando você tiver o conflito entre elas e for gerada a síntese. Aí continuando. Em linguagem dialética, tudo se interpenetra de seu oposto. Nada existe isoladamente. Não há alto sem baixo, não há mais sem menos, não há belo sem feio, não há vida sem morte. Para cada ação corresponde uma reação igual e contrária. Tudo existe no estado de conflito com seu oposto. Tal conflito é a dinâmica do ser. Você repara que há muitas meias verdades aí. Realmente muitas coisas na vida são formadas pelo conflito de coisas. Realmente o frio não existe sem um calor. Você tem um calor, o frio nada mais é do que a ausência de calor, né? Quanto menos calor, mais frio. Então existem verdades no meio disso aí. O problema é que eles aplicam para uma realidade como um todo, que aí você já vê que isso torna um negócio bem complicado. Vamos lá. Esse conflito possibilita inicialmente um período de progresso lento e relativamente estável, um período de mudança gradativa. Essa evolução lenta, porém, não subsiste indefinidamente. No prosseguimento dessas mudanças atinge-se um ponto crítico em que algo ocorre. A mudança gradativa e lenta cede lugar a mutações rápidas e fundamentais. Em terminologia dialética, a antítese nega a tese. Há uma transformação de quantidade em qualidade e o nascimento de uma diretriz de progresso totalmente nova chamada síntese. A síntese é então a nova tese. É a dinâmica da fase de evolução subsequente. Novo ponto crucial é atingido. A nova antítese nega a nova tese e ocorre mais uma transformação quantitativa em qualitativa.
é o que se chama a negação da negação e resulta no aparecimento de direção de progresso paralela à anterior, mais diversa em qualidade e quantidade. Ou seja, primeira tese surgiu a antítese. Se confrontaram, o que venceu gera síntese. E essa síntese é a nova tese, o oposto dela será a antítese, novo confronto, síntese, e assim a vida sorre para todas as coisas. É isso que eles acreditam. Isso é um negócio vago, mas você já viu que a fundamentação é você dar passos para frente, depois um passo para trás, depois continuar até chegar a um objetivo. Mas em determinados momentos você vai se confrontar e talvez fazer coisas até diferentes da sua realidade e do que você quer para despistar as pessoas e atingir seus objetivos. Continuando. Na página 169 ele continua dizendo: da dialética, Marx derivou a doutrina da inevitabilidade da revolução como ponto culminante da guerra de classes. Examinando a sociedade capitalista, declarou que a dinâmica do capitalismo ilustrava perfeitamente a dialética. Há duas forças conflitantes no capitalismo: a burguesia, composta dos capitalistas, detentores dos meios de produção, e o proletariado, formado pelos operários que trabalham por salários nas indústrias. Entre tais forças, há um estado imanente de conflito total e sem trégua. Os donos do meio de produção querem lucros, enquanto que os que trabalham querem salários altos. Se sobem os salários, caem os lucros. Os lucros crescem à custa de salários que baixam. Assim evidencia-se o conflito fundamental entre os dois grupos, ao qual Marx denominou de luta de classes. Do ponto de vista dialético, este estado conflitual entre capital e trabalho oferece um período de evolução gradual e lenta, mas inevitavelmente alcançado o ponto crítico. Desaparece a natureza lenta e gradativa da mudança. A evolução torna-se rápida e violenta, eclode a revolução. É negada a sociedade capitalista. Há uma transmutação de quantidade e qualidade e o surgimento da nova síntese chama-se socialismo. Então perceba que ele justifica a revolução, dizendo que é inevitável, que esse conflito vai gerar evolução. Então não sou eu que estou querendo destruir. Isso aí é o fluxo natural, o progresso das coisas. Nós só estamos ajudando o progresso. Veja a desculpa esfarrapada. Então é assim que esses caras trabalham e usam para justificar a revolução que nós já vimos anteriormente, a revolução violenta, revolução que rouba os meios de produção e que é uma premissa extremamente mentirosa, porque não existe só burgueses, não existe só proletários. E aí? Você tem o Marx era o quê? Marx não era proletário. Marx não trabalhava em fábrica. Ele não era, como diz, proletário, ele só tinha prole para poder oferecer às pessoas. Ele era um intelectual de Araque, mas era um intelectual. Então, a teoria dele furada do começo ao fim, não preveu corretamente, mas nós temos que entendê-la para poder enfrentar esses caras. É por isso que você tem que entender, nem que seja parcialmente, esta dialética. Enfim, gente, encerramos essa resenha. Eu tentei assim não falar tanto assim do livro, falar só dos pontos, mas tinha coisas que eu tinha que ler, até porque eu meio que corri para poder fazer essas resenhas e estou aprendendo, né? Essas minhas resenhas não são um esforço intelectual onde eu estou mostrando conhecimento, poxa, como o Walter sabe, não. Tem coisas que eu estou aprendendo. Então eu vou aprendendo e passando para vocês através dos vídeos. Espero que vocês possam aprender também, tanto com o que eu falar, como vocês mesmos checando o livro que eu estou mencionando e olharem por si mesmo o que eu estou falando e checando outras fontes. É muito importante vocês sempre estarem checando novas fontes, principalmente as fontes do seu adversário, as fontes dos próprios marxistas, porque só olhar do nosso lado torna você enviesado a ver apenas a oposição. E é até uma forma de você poder evidenciar as coisas que são afirmadas. E o bom é que eu, quando tenho acesso aos livros deles, eu vejo, caramba, eles estavam certos. De fato eles são violentos, de fato eles falaram isso ou aquilo, tá tudo lá. Então façam isso mesmo, vende-se várias fontes. E encerramos essa resenha, espero que tenham gostado. Desculpe que isso aqui foi muito longo, porque dialética é realmente um negócio complicado. Não se preocupe se você não entender. Próxima resenha, se Deus quiser, virá em breve. Deus abençoe. Verdade é uma só. Valeu!